Fala, torcedor São Paulino, como é que vocês estão? Beleza? O vídeo é mais uma vez, né, para, né, mostrar o que está acontecendo com o São Paulo Futebol Clube, né? O que está acontecendo lá depois dessa notícia aí da semana passada, né? Sobre essa história aí mal contada que a grande mídia postou aí, que muitos torcedores do São Paulo acreditou, né? Caiu no conto do vigário, né? Impressionante, né? Impressionante como nós fomos enganados. Como o torcedor São Paulino está enganado. Como esses dirigentes do São Paulo estão enganando os torcedores do São Paulo. E a gente cai como trouxa, como imbecil, como mongoloide, como idiota. A gente caiu nesse conto do vigário. Impressionante como é que a gente é tão burro, inocente, cara. Como a gente não consegue entender o que está acontecendo, afinal. O que esses caras estão brincando aí de gestão? Nós estamos aqui trabalhando pelo São Paulo Futebol Clube e eles estão lá brincando de ser dirigente, cara. Os patetas lá tá lá tirando sarro da nossa cara, tirando onda. Impressionante, né? É isso que o torcedor é feito, né? De ser bobão, de jumento, de paspalhão, bundão. E esses irresponsáveis, medíocres, esse dirigente de São Paulo, presidente, principalmente você, Casares. Você, blogueirinho. Entendeu? Você, Casares. Cupiscante, né? Seu cupiscante. Né? Quem fala cupiscante é o Xandão lá da favela tricolor, né? Chama você de cupiscante. Por isso que você tá bravinho, né? E o Belmonte, hein? Barriga de cadela velha, né? Barriga de cadela prenha, né? Na verdade, que ele fala, o Xandão. E os outros falam que o Belmonte, ele entende de futebol, né? Parece que o Belmonte entende de futebol, né? Por isso que muitos youtubers são paulinos já estão mostrando o que está acontecendo em São Paulo. Todos nós sabemos o que está acontecendo em São Paulo. Quanto tempo a gente fala aqui, bate na mesma tecla, quem são esses caras? Quem são esses caras? Quem que eles são, afinal? É um grupelho, é um grupo, é uma máfia. O São Paulo tem uma máfia dentro lá do São Paulo Futebol Clube, que eles não querem sair do poder de jeito nenhum. É uma máfia aí, meu amigo. É uma verdadeira máfia. E eles querem sempre continuar perpetuando o poder. Estourando uma verdadeira ditadura no São Paulo. É uma ditadura que está acontecendo no São Paulo. Que esses caras, desde Juvenal Juventus, que rasgou o estatuto lá, destruiu principalmente o sócio-torcedor, destruiu vários direitos lá do torcedor votar, né? Porque, ó, só pode lá os amiguinhos lá, os puxa-saco lá. Os puxa-saco, né? E os setoristas do São Paulo também, né? Tem alguns setoristas do São Paulo que aí fica passando pano, né? Que outros já saíram e outros já estão passando pano da própria mídia. E esses setoristas que estão na própria mídia também passando pano para esses diretores do São Paulo, né? Essa diretoria, esse presidente ridículo aí. E aí a gente viu semana passada o caso do Zubeldia, do Luiz Zubeldia. E infelizmente o São Paulo tem 2 técnicos, hein? Por incrível que pareça, né? O São Paulo tem 2 treinadores no São Paulo. Foi demitido, mas parece que não resolveu esse negócio da multa, não pagou a multa. Eu falei, vocês não vão resolver esse negócio aí do Zubeldia, tem que pagar a multa. E ainda tem o outro, Crespo. O São Paulo ainda tá devendo pro Crespo também. Olha só, olha o imbróglio que o São Paulo se meteu. Olha, tá verdadeiro imbróglio aí. Por quê? Os dois, Zubeldia. O São Paulo ainda não resolveu esse negócio da rescisão do contrato dele, né? Tem que pagar a multa. Cadê o Casares? Cadê a multa aí, ó? Hein, seu presidente ridículo, medíocre, cupiscante, ridículo, blogueirinho. Cadê? Você vai pagar a multa? Você vai esperar para receber os 6 milhões que de euros se você vendeu o Alves um preço de banana. Tá esperando o dinheiro sair para poder você pagar a multa pro Zubeldia? E olha os processos do São Paulo
o Casemiro já colocou o São Paulo aí, ó. Já processou o São Paulo, o Casemiro, pedindo aquele negócio lá que você... Direitos trabalhistas ali. Que vocês não... Isso aí não é de vocês, né, Casares? Você fala que não tem culpa disso não, mas porque isso aí é da gestão do Juvenal Juvencio. Do Juvenal, né? Aí você não quer, né, pagar esse negócio aí, né? Mas você é presidente de São Paulo. Você é presidente de São Paulo. Você tem que resolver esse negócio. E vários processos que estão aí, muitos ex-jogadores já colocaram aí, vocês aí. Muitos processos aí. Muitos ex-jogadores aí que já colocou São Paulo na justiça. E vocês têm que resolver esse negócio. Tem muitas multas aí, que o São Paulo ainda até deve ainda para CT também, na questão também do CT também. Deu sorte, né? 100 milhões aí, o Ministério Público, pelo menos a Justiça, o Tribunal de Justiça inocentou vocês, né? Mas vocês ainda devem negócio do CT, né? De multa, tem muitas multas para pagar, tem muitas contas ainda para pagar, muitas pendências de ex-jogadores para pagar, de empresários para pagar. É um monte de gente que vocês estão devendo. Estão devendo Deus e o mundo. Impressionante. Impressionante o que mais está acontecendo com o São Paulo. E vocês, incompetentes, irresponsáveis, medíocres, frouxos, canalhas, mafiosos, corruptos, vocês estão destruindo o São Paulo Futebol Clube. Vocês querem ver o São Paulo aqui no buraco, na lama, no fundo do poço. Vocês estão afundando ainda mais o São Paulo. Vocês não querem salvar o São Paulo. Vocês estão brincando, cara, com a paciência do torcedor. O torcedor já perdeu a paciência. O torcedor já perdeu a paciência. E vocês ficam lambendo, você fica passando pano. Claro, não tem problema nenhum. Vocês vão lá na mídia porque vocês compram lá o discurso para eles. Diz que nada tá acontecendo. Ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, tá tudo lindo, tudo fantástico, espetacular, para poder enganar um torcedor idiota do São Paulo que não sabe o que tá acontecendo no São Paulo. Principalmente esses jovens influencers aí, eles não estão sabendo de nada que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Eles não sabem, porque eles não veem, porque eles só veem que a mídia fala, que a Globo fala, que a Record, que a Band, os outros canais aí da grande mídia. Vocês acreditam que você vê um blogueiro imbecil e fica acreditando lá na conversa fiada do Casares. Impressionante, cara. E aí tem essa briga aí, né? Negócio aí. As dívidas aí que o São Paulo tá devendo, muita gente tá colocando o São Paulo na justiça, São Paulo tá se sujando ainda mais. E agora vamos falar de algumas contratações do São Paulo também, né? Que o São Paulo, ó, vende muito jogador da base aí, o São Paulo já tá dispensando alguns meninos aí. Aí, ó, já vendeu, ó. Quem que você vendeu? O Alves, né? E aí, ó. Aí daqui a pouco vai chegar a oferta pro Ferreirão, o Lucas Ferreira, vai chegar pro Rian Francisco, o Henrique Carmo, vai chegar também pro os outros garotos da base. E o São Paulo vai vender com precinho de banana, né? E é isso que o São Paulo faz. E renova. E os guerreiros, hein? E os guerreirinhos aí do São Paulo, hein? E os guerreirinhos aí, né? E os medalhões do São Paulo, hein? Vocês vão renovar com o Alan Franco ainda? Não vi ainda. Tá nessa novela ainda. Espero que resolva até essa semana, cara. Vocês têm obrigação dessa semana renovar com o Alan Franco. Renovar com o Alan Franco. Vocês estão esperando? Quanto tempo vocês estão esperando para poder renovar com o Alan Franco, cara? Ou vai ficar nessa conversinha mole aí, fica enrolando e vai lá, para lá, aqui para lá, disse-me disse, vem no disse-me disse e não resolve nada. Nem ambas das partes resolve. Primeiro, pague a multa que você está devendo lá pro empresário, o staff do Alan Franco, o Casares. Paga a multa. Você, o Carlos Belmonte, cara, o que você tá fazendo aí? Porque vocês parece que estão brincando aí, estão se revezando. Quem tá fazendo assim, ó, uma verdadeira mistura aí. E tá totalmente... O que vocês estão fazendo aí? Afinal, Belmonte, vovô Smurf, barriga de Favela Prenha, que me diz o Xandão Favela Tricolor, né? Um abraço pro Xandão aí. Mas vou falar a verdade, cara. O que tá acontecendo com o São Paulo Futebol Clube? O que tá acontecendo real?
O que tá acontecendo lá? Os bastidores lá do São Paulo. Porque ninguém quer saber, né? A própria setorista de São Paulo não só fala de algumas coisas, umas coisas internas lá. Mas entre eles lá, eles sabem muito bem disso. Esses setoristas aí, da grande mídia aí, esses repórteres setoristas do São Paulo, eles sabem muito bem lá dentro. Muitos que trabalham na mídia sabem dentro que está acontecendo dentro de São Paulo. Muitos influencers aí do São Paulo, alguns já foram expulsos aí, né? Principalmente o pessoal da arquibancada tricolor, né? Muitos aí, esses outros youtubers são paulinos, né? O próprio Barolo também, que foi expulso lá, né? Do setor de imprensa lá. Foi expulso pelo Casares, né? Porque ele denunciou a corrupção, a maracutaia, essa canalice aí que o Casares está fazendo. Denunciando o Barolo, cara. O Barolo é um dos grandes aí jornalistas, cara. Ele é um São Paulino ferrenho, cara. Raiz, São Paulino raiz. Ele conhece o São Paulo Futebol Clube. Mas ele sabe que tem esses canalhas que estão afundando o São Paulo Futebol Clube. Desde o Juvenal, desde o Leco, desde o Casares, desde o Aidar, desde essa corja podre que tá afundando o São Paulo. Já não basta esses incompetentes que estão aí, afundando o clube, deixando o clube numa situação difícil. Aí o Casares mostrou lá o orçamento, o negócio lá do déficit do São Paulo, que o São Paulo diminuiu um pouquinho a folha salarial, diminuiu um pouco as folhas ali, tá tentando estatizar o clube. Cara, como é que pode, cara? Nas competições, ó, se o São Paulo disputasse esse Mundial lá nos Estados Unidos, se o São Paulo tivesse essa competência de ganhar uma Libertadores, e o ano passado passamos uma maior vergonha no ano passado, de a gente ser eliminado em casa na Libertadores contra o Botafogo. Se a gente tivesse chegado às decisões da Libertadores, a gente receberia uma grana, né? Lucro, né? Que é a Conmebol, campeão da Libertadores, ia ganhar uma grana quase 100 milhões de reais. E se a gente estivesse nessa Copa do Mundo aí da FIFA, a gente, com o passar do tempo, a gente chegaria a ganhar 800 milhões. E com certeza a gente quitaria essas dívidas que o São Paulo tem, esse déficit que o São Paulo está devendo aí. São Paulo, pelo menos, usava esse dinheiro. Se o São Paulo fosse o campeão do mundo, mas eu acho que é meio difícil, né? Porque a gente tem inferioridade, né? Do futebol sul-americano com o futebol europeu, cara. O futebol europeu tá na prateleira muito acima. Então isso provou aí, né? Os 4 brasileiros. Ontem o Fluminense foi eliminado, né? O Chelsea fez uma boa campanha, né? Surpreendente, né? O Fluminense, uma campanha surpreendente. Mas ontem, pela incompetência, o Fluminense achava que já tava muito próximo de chegar à final. Eles sonharam muito, né? Sonharam muito ali, né? Mas a realidade é que não tem outro time sul-americano que vai alcançar os europeus, né? Não vai ter outro time sul-americano para alcançar os europeus. A realidade é essa, né? Não existe, né, um clube brasileiro que vai chegar ao topo dos melhores times do planeta. Não tem como. A realidade é essa. O Real Madrid, 9 títulos mundiais. 9 títulos. O Barcelona tem 3, né? Tem 3. O Manchester United tem 3. Não, tem 2. O United tem 2. Que eu sei. O Bayern de Munique tem 4. 4 mundiais. Entendeu? O Paris Saint-Germain foi campeão aí. Mas aí vai estar no primeiro mundial. Hoje vai ter Paris Saint-Germain e Real Madrid. Ontem o Chelsea venceu. Mais uma vez, mais um brasileiro aí. O Chelsea eliminou o Palmeiras semana passada. Palmeiras que já estava nessa soberba deles, né? Os palmeirenses estavam nessa soberba, né? Achavam que seria campeão, que seria... Aí eles ainda se contentam com o Mundial de 51, que a FIFA já não reconheceu que aquele Mundial não é reconhecido pela FIFA. O Mundial mesmo tem que ser reconhecido se o time for campeão da Libertadores. Cara, não pode... O palmeirense, mano. O palmeirense não tá passando a maior humilhação, tá passando a maior vergonha, tá sendo motivo de chacota. Cara, esses caras não cansa de passar vergonha, cara. Não cansa de passar vergonha, né? Eles acham que aquele Mundial de 51 é mundial, né? Fluminense também acha que o 52 é o mundial pro Fluminense.
Olha como é que pode. O Vasco também. Ah, o Bangu também. O Corinthians e o São Paulo também ganham esse torneio. Mas pra mim não vale nada. Esse torneio não é de nada. Entendeu? O que importa mesmo é ganhar o Mundial pela FIFA. Não é aquele de 2000 que o Corinthians ganhou lá no torneio de verão. Que aquele lá não é Mundial, é torneio de verão. Aquele não é Mundial oficial, ali é torneio de verão. Que só foram alguns times que foram convidados. Mas não é Mundial, cara. Os corintianos falam que o Mundial 2000 é Mundial. Que eu saiba é só o de 2012. É a única coisa que o Corinthians ganhou. Aquele de 2012. Que pra mim, o Mundial de 2000, pra mim não vale nada. Também não vale nada. Então, para mim, o São Paulo já tem 3 mundiais e 3 Libertadores. É o único, né? Mas, infelizmente, o São Paulo não vai mais voltar a ser aquele clube grande, né? As glórias do São Paulo só ficou no passado. Infelizmente, porque esses incompetentes do São Paulo, o presidente mais ridículo, blogueiro, medíocre, canalha, pilantra, vigarista, acabou com o São Paulo, destruiu o São Paulo. O São Paulo tá nessa situação por culpa dele. O presidente mais canalha, ridículo e irresponsável que afundou o São Paulo. O pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. E deixou, olha o que aconteceu. Olha que coisa, cara. O São Paulo ainda tem 2 treinadores, só que um não treina mais, porque um foi assim, ó. Mas ainda não resolveu esse negócio da multa dele. Tem que pagar aí, Casares. Cadê? Você não vai pagar a multa pro Zubeldia? Você não vai pagar a multa pro Zubeldia? O Crespo já foi, né? Já foi registrado lá no BID, né? Só tava esperando esse negócio, esse imbróglio aí que tá acontecendo. O São Paulo ficou 2 semanas, contratou o cara, mas não resolveu esse negócio aí com o Zubeldia, né? Não resolveu esse negócio. São Paulo tem 2 treinadores, mas um tá por fora, né? Porque eu não sei o que aconteceu, porque o Zubeldia não foi demitido pela diretoria de São Paulo. O Zubeldia só foi demitido porque um dos caras lá, um dos ali da mídia, conversou com alguns jornalistas argentinos, porque ele já deu uma entrevista lá na Argentina, disse que tava meio assim, chateado, né? O negócio que tá acontecendo com ele lá, né? E a situação dele que tava meio insustentável, né? O Zubeldia. Infelizmente, esses dirigentes não foram na mídia porque covardes, como sempre, só fica lá na rede social, fica lá nos seus blogzinhos, né, Casares? Você que não se preocupa com o São Paulo Futebol Clube porque você não tem palavra. Você não é homem de verdade. Você não é homem para decidir, não tem a caneta para decidir se demite ou não, porque você fica com medo da multa para pagar. Você sabia disso, né, Casares? Você sabia disso. Não quis demitir o cara porque o torcedor, os jogadores não tava bancando ele, os guerreirinhos, né? Esses guerreirinhos aí. Esses guerreirinhos que quer ganhar um dinheirinho aí, quer ser, né? É exatamente o que acontece, né? Exatamente o que acontece. Esses jogadores aí que se acomodam. Não é o que aconteceu com o Crespo. É uma coisa que acontece também aconteceu com o Zubeldia, que aconteceu com o Crespo, e aconteceu com o Rogério Ceni, que aconteceu com os outros treinadores que passaram pelo São Paulo. É assim, sucessivamente. Aí depois pergunta, o problema é o treinador? O problema é os treinadores? O problema não são os treinadores. O problema do São Paulo são esses incompetentes que estão aí acabando, afundando o clube. Que são presidente, Casares, né? Júlio Casares, Carlos Belmonte, né? Rui Costa, Chapecó, Nelsinho e juntando comissão técnica também. Diretor de futebol, Muricy Ramalho, Milton Cruz, assistente, né? Virou assistente agora, Milton Cruz. E o grupo ali, pessoas ali da departamento médico, fisiologista, né? Os preparadores físicos, todos os outros também. Todos os caras, os outros funcionários que trabalham no clube. Inclusive também no CT de Cotia. Porque o único cara aí que eu respeito de treinador de sub-20 tá bem, que foi campeão da Copinha, que ele deveria ter tido alguma oportunidade aí no grupo de cima para poder efetivar esses meninos, levar esses meninos para ser promovido no time profissional, porque o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro, sabe por quê? Que o São Paulo vende tudo com preço de banana. Cara, eles afastam os meninos de Cotia, só quer contratar jogador velho. Agora vem algumas contratações aí que o São Paulo
tá fazendo aí, a mídia tá dizendo que o São Paulo tá negociando com alguns jogadores aí, com 2 jogadores. Um chileno, chileno, que vem do futebol chileno, que a gente não conhece muito esse jogador, eu não posso falar quem é, mas tá dizendo que vem do futebol do Chile, tá com final de contrato, né? Jogador chileno Christian Zavala, né? Christian Zavala. E o outro deve ser outro argentino, né? Pedido Crespo, né? Que também já tá também pode ser negociado, mas o São Paulo está tentando um empréstimo dele, né? Que é o jogador que já passou pelo Internacional, né? O Fabian Bustos, que já passou pelo Internacional, também é amigo do Alan Franco, né? O Alan Franco conhece ele porque eles foram campeões pelo Independiente da Argentina. Então o Crespo pediu ele, porque o São Paulo já vendeu o Igor Vinícius, né? Graças a Deus o Igor Vinícius foi embora, foi pro Santos, que seja feliz no Santos, né? O Igor Vinícius. E o São Paulo não tem lateral direito. O São Paulo precisa, lateral direito, precisa de zagueiro, que o Antressoldi já foi embora. O São Paulo precisa de um volante, principalmente primeiro volante, porque não tem o único que é o Pablo Maia, mas o Pablo Maia só caiu demais de produção, depois das lesões sumiu. Tem o Gustavo, mas tá voltando agora, mas não sabe nem se tem condições de jogar. O Marcos Antônio do São Paulo conseguiu renovar o empréstimo dele, né? Conseguiu renovar o empréstimo. O Oscar e o Lucas, né? O Oscar, que ganha 2 milhões por mês, né? Reserva de luxo, né? O titular de luxo, né? O cara que ganha 2 milhões por mês, né? Que quem banca o salário dele é a patrocinadora. Sorte que o São Paulo achou essa patrocinadora aí, a Superbet, que tá bancando o salário do Oscar, que ganha 2 milhões por mês. Impressionante. E o Lucas Moura, que agora, impressionante, né? O cara fica com trauma, né? Tá de trauma, tá com trauma. Que aconteceu naquele jogo da semifinal contra o Palmeiras, né? Que ele se lesionou, né? Aquele choque que aconteceu lá no estádio do Palmeiras. E o Lucas se lesionou. E depois voltou, né? Aquele jogo contra o Alianza Lima já sentindo, né? E na minha opinião, esse departamento médico que é uma vergonha, né? O Dr. Sanches está aí, né? Quantos anos o Dr. Sanches está aí no São Paulo? Desde 2005 que o Dr. Sanches está aí, mano. 2004, por aí, acho que o Dr. Sanches está aí. Tá mais de 2 décadas tá com o Dr. Sanches, cara. E o São Paulo não consegue reformular o departamento médico do São Paulo. O Refis continua envelhecido. Porque o São Paulo não consegue recuperar os atletas. Muitos jogadores do departamento médico, muitos jogadores no DM. E eles não mostram mais na questão de quanto tempo o jogador vai ficar no DM. Porque o São Paulo é assim. Muitos jogadores ficam aí machucados, mas eles não dão uma data prevista, né? Pra ver quando ele vai voltar, né? Os gramados, né? Não tem a previsão, eles não dá mais previsão. Porque eles sempre noticiaram na mídia, mas agora, como a mídia tá metendo pau lá neles, né? Reclamando do departamento médico, aí eles pararam, né? De noticiar pra mídia, pra ninguém saber o que tá acontecendo com o jogador de São Paulo, porque quanto tempo eles vão demorar. Ah, não, pra poder deixar em sigilo. Em sigilo, deixar tudo em sigilo, deixar tudo guardadinho ali, ninguém pode saber e quanto tempo eles vão recuperar para não atrapalhar isso. Isso é uma desculpa. Isso é uma cortina de fumaça. Porque vocês não querem saber a real. Eu vou falar a verdade, vocês não querem saber a real, a verdadeira história, porque muitos jogadores se lesionam e fica bastante tempo no DM. A gente sabe muito bem, torcedor são paulino não pode ser enganado por esses incompetentes que não querem descobrir as mazelas maracutaias que está acontecendo no São Paulo. Eles não querem que o torcedor saiba da verdade, que o torcedor quer saber da verdade, não é da mentira, não é da manipulação, que vocês manipulam os torcedores do São Paulo. O torcedor do São Paulo tem que parar de ser otário e tem que cara, não tem que confiar nesses caras. Não confia em dirigente do São Paulo, não confia neles. Acredita no verdadeiro torcedor que ama o São Paulo, que respeita essa camisa. Você não respeita. Tem que falar mais nada. Vou encerrar o vídeo. E aí eu vou continuar no próximo vídeo aí.
falando desses incompetentes que estão destruindo São Paulo. Abraço a todos, até o próximo vídeo.